Qual é exatamente o posicionamento russo em apoio à permanência do governo Bashar al-Assad? Meu nome é Isabela Elcadre, sou aluna do primeiro semestre de Relações Internacionais da UFSC e no episódio de hoje da série R-Talks vamos abordar o papel da Rússia na Guerra Civil Síria. Primeiramente, para entendermos especificamente as atitudes russas em relação a esse conflito, é necessário uma contextualização de como ele começou. A Síria, durante o governo de Hafez al-Assad, manteve uma relação estreita com a até então União Soviética, devido à ideologia socialista árabe do partido Baath, da qual Hafez fazia parte, como também consequência das relações pessoais que o presidente sírio manteve com a União Soviética devido aos anos em que viveu no país. Com a morte de Hafez al-Assad em 2000, foi feito um referendo popular para legitimar a posse do poder por Bashar al-Assad, seu filho, que acabou por manter o mesmo posicionamento político de seu pai, com medidas como nepotismo, restrição de liberdades e repressões violentas, por causa de um regime ditatorial, gerando insatisfação em parte da população. Conforme a insatisfação da população passou a aumentar, houve protestos que tinham como exigência a saída do presidente Bashar al-Assad do poder, a criação de partidos políticos, direitos iguais para a população curda, liberdades políticas, principalmente de imprensa e expressão. O governo respondeu com algumas concessões, mas que foram consideradas insuficientes pela população. Com a evolução e o aumento dos protestos, Bashar al-Assad passou a tomar medidas de repressão mais drásticas contra os manifestantes, como corte de abastecimento de água e de eletricidade e confisco de comida em áreas específicas pelas forças de segurança, como estratégia de penalização. Já no início de 2012, conflitos armados já haviam se tornado definitivos, dominantes e irreversíveis, mesmo que ocorressem paralelamente às demonstrações pacíficas, como protestos e passeatas. Com a continuidade das lutas armadas em meados de 2012, o conflito já era declarado como guerra civil por diversos órgãos internacionais e pelo governo de Bashar al-Assad, se classificando como um conflito descentralizado e com vários atores, tanto estatais como não estatais. Já a partir de setembro de 2015, a Rússia, a principal aliada do governo, começou oficialmente a intervir militarmente na guerra civil, através de ataques aéreos em defesa de al-Assad, sendo tais ataques intensificados em novembro de 2015, o que permitiu que o exército sírio retomasse o controle de alguns territórios. Agora, após essa contextualização, para entender exatamente o papel dessa potência na guerra civil, é importante entender as origens da intervenção russa. Agora, trazendo aos dias atuais, a política da Rússia sempre apresentou interesses na Síria para estabelecimento de parcerias comerciais e a colaboração militar. Essas foram as diretrizes que determinam o relacionamento entre dois estados, de modo que foi natural que a Rússia intervisse a favor do regime de al-Assad no conflito sírio. Era extremamente necessário para a política russa que não houvesse uma mudança de regime, pois acabaria perdendo seu principal aliado na região e, consequentemente, afetaria a presença militar consolidada através da base militar russa em Tartus, única instalação naval russa fora do território. Mas quais foram as intervenções realizadas pela Rússia? Bom, o ponto central da política russa na Síria foi evitar que os Estados Unidos realizassem uma intervenção para derrubar al-Assad, como afirmou o chanceler da época, Sergei Lavrov. Ou seja, a Rússia estava determinada a impedir o intervencionismo dos Estados Unidos, inicialmente ao fornecer armas e equipamentos ao regime. Igualmente importante era a convicção firme entre as elites russas de que a queda de al-Assad resultaria na ascensão dos afiliados do Estado Islâmico e da Al-Qaeda ao controle do país, significando um desastre para a região e a criação de uma autoestrada potencial para extremistas sunitas entrarem na Turquia e no Cáucaso, território de influência russa. Como forma de defesa de seus interesses na região, a Rússia tem adotado como estratégia, junto com a China, o veto à resolução do Conselho de Segurança da ONU, o boicote a ações de grupos contrários a seus interesses, sendo este apoio vital para a sobrevivência do regime de Assad. O posicionamento de veto russo foi explicado pelo país como uma preocupação com violações de princípios fundamentais do direito internacional, ao se aplicar sanções unilaterais e medidas coercitivas como agressões armadas que não foram discutidas no âmbito do Conselho de Segurança. A Rússia também enfatizava que derrubar autoridades legítimas não seria capaz de eliminar antagonismos socioeconômicos, étnicos e outros causadores de conflito. Em meados de 2015, o presidente Bashar al-Assad requisitou a ajuda da Rússia para combater terroristas islâmicos, principalmente o ISIS. Moscou tinha poucas alternativas ao uso de força se quisesse sustentar o regime Assad, seu aliado em Damasco, capital da Síria. Em abril, a situação para as forças de Assad era grave, visto que os grupos terroristas Al-Qaeda e Estado Islâmico avançavam em direção à Síria.
Já em agosto daquele ano, havia indicações claras de que a Rússia estava se preparando para intervir, e quando a aviação tática russa começa a chegar à base aérea em setembro de 2015, a decisão já estava tomada e poderia prevenir uma mudança de regime apoiada pelos Estados Unidos na Síria. O poder militar russo pulsaria, atingindo seu auge quando necessário em apoio às missões de ataque e retirando-se quando desnecessário. De modo geral, a intervenção russa no conflito aconteceu em 3 fases. A primeira foi no campo político-diplomático, com a Rússia desempenhando o papel de interlocutor entre o governo sírio e a oposição. A segunda foi a cooperação técnico-militar, que aconteceu desde o início do conflito, com o envio de armamentos e treinamento para a força armada pró-al-Assad. A terceira fase, por fim, foi o apoio militar direto no território sírio, iniciado em 2015. A estratégia consistiu em apoiar as ofensivas do governo sírio em áreas que precisavam ser retomadas, mas também manter a proteção em regiões costeiras. Desse modo, a política russa, que acontecia de forma mais pragmática, foi vista como agressiva pelo Ocidente. No entanto, para a própria Rússia, era uma forma mais proativa e afirmativa de defender um aliado e seus ideais, mesmo com força militar. Mas aí surge a pergunta, por que a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad? Bom, para Rocayen, há 4 motivos pelo qual a Rússia apoia esse governo. Primeiramente, a Rússia vê estes princípios de não intervenção e soberania dos Estados como pedras angulares de uma ordem internacional justa que está sob implacável ataque ocidental. Em segundo, Moscou considera o apoio ocidental às revoluções árabes imaturo e equivocado, demonstrando ingenuidade sobre os riscos postos pelos movimentos islâmicos. Em terceiro lugar, são colocados os interesses russos no Oriente Médio. Dentre os políticos, são destacados o aumento da importância da Síria como um dos seus únicos aliados na região. Por outro lado, a Rússia teme que seus interesses possam não mais serem satisfeitos com a queda de Bashar, destacando-se dentre estes o uso da base naval de Tartus, que permite à Rússia manter a presença no Mediterrâneo e a continuidade das vendas de armamento e equipamentos militares para o país. A quarta dimensão são as comunidades de sírios que mantêm relações com a Rússia, em conjunto à solidariedade religiosa, devido ao fato de que a maioria dos cristãos no país fazem parte da Igreja Ortodoxa, e a partir do momento que a Rússia moderna assumiu sua identidade ortodoxa, ela também assumiu internacionalmente o papel de protetor dessa vertente religiosa. Para a terceira e última parte da análise, vou conectar o conflito com a teoria realista das relações internacionais. Mas o que é exatamente o realismo das relações internacionais? Para essa teoria, as grandes potências estão sempre em busca de poder a fim de se tornar uma hegemonia, seu objetivo final junto à sobrevivência. Nesse sentido, o sistema internacional encoraja os estados a procurarem por oportunidades de maximizar seu poder frente a outros países, sempre agindo de acordo com seus próprios interesses. Deste modo, caso a hegemonia regional existente, como os Estados Unidos, tenha a percepção de que outra hegemonia esteja em formação, este trabalhará para evitar que isso aconteça. Assim, segundo este pensamento, os Estados Unidos agiram como balanceador offshore de forma a evitar que outros estados, como a Rússia, que possui a capacidade de contestar e desarmar uma invasão americana a seus territórios e possui arsenais nucleares, que adquiram maior poder relativo e se tornem hegemonias regionais. Diante da hesitação da atuação norte-americana na Síria, a Rússia conseguiu aproveitar a oportunidade para reconstruir a sua influência e consolidar sua posição estratégica na região, atuando ativamente no conflito. De modo geral, um dos objetivos russos é a sua independência doméstica e ser um ator central no cenário internacional. Em síntese, a Rússia mantém seu apoio ao governo de Bashar al-Assad, pois possui interesses na região e busca manter uma zona de influência. Porém, também mantém esse aliado porque a Síria fornece apoio político e diplomático para a Rússia em suas ações no cenário internacional. Assim sendo, a visão que Vladimir Putin tem da realidade e o conjunto de valores que determinam sua concepção normativa sobre o mundo importam e estão expressas nos conceitos de política externa de 2000, 2013 e 2016. Isso posto, o político vê o Estado-nação enquanto ator central das relações internacionais e expressa reiteradamente a convicção de que é necessário um aparato estatal forte, estável e organizado para garantir a sobrevivência do mesmo, algo que se aplica aos seus esforços na Federação Russa e também a percepção sobre a situação síria. Putin, desse modo, percebe o levante da oposição no desenvolver da Primavera Árabe enquanto uma ameaça ao Estado, em princípio, forte, estável e organizado, comandado por Bashar al-Assad na Síria. Obrigada por assistir esse vídeo, acompanhe os demais conteúdos da playlist R-Talks, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.